Estamos aqui hoje, né, com os médicos veterinários aqui da cidade de Jataí, né, o Dr. Pedro Campos e o Dr. Luiz, da Clean Gross Vet. São parceiros aqui da cidade, né, na luta para ajudar os animais, né, da nossa cidade, que é de grande importância para a comunidade, né, o apoio desses grandes veterinários aqui da cidade. A gente hoje está aqui para falar do tema, né, que tem sido um tema que tem crescido, né, acho que a nível nacional e também a nível Jataí, no nosso município, né. A gente tem tido aí várias prisões, né, de crime de maus tratos, né, esses animais que de alguma forma são agredidos, machucados, abandonados, né? Porque o maus tratos também abrange essa parte, né? Do abandono. Então, assim, hoje, e através da Escola de Gestão, né? Da Câmara Municipal dos Vereadores, a IGEL, e nós estamos abrindo a primeira semana de combate à violência, ao crime de maus tratos, né? Primeira semana de combate ao crime de maus tratos, né, de Jataí. Vai ser uma semana de vários eventos durante a semana, né? E a gente vai começar, né, essa semana com esses dois veterinários aqui, que está aqui hoje fazendo a participação na nossa TV. Eu quero aqui cumprimentar o Dr. Pedro. Como é que você está, doutor? Tudo bem, graças a Deus. É um assunto realmente que tem que ser debatido. Eu acho que é um assunto, tenho certeza disso, que tem que entrar em todas as casas, eu digo, dos cidadãos jataienses, para compreender o que realmente o que causa, quais são os danos que isso ocasiona para um cão, para as pessoas que vivem próximo disso e as pessoas que estão constatando a quantidade emergencial que está acontecendo com os pacientes, com os cães que estão sendo, que acaba se tornando pacientes com maus tratos. É uma situação alarmante. Eu estou vendo um aumento muito progressivo em relação a essa situação e eu vejo que a população deve ser realmente ter evidência a importância de que isso está acontecendo e cada vez mais. Isso realmente tem que ser retratado, isso tem que ser informado para que a gente consiga minimizar esses números. Está alarmante essa situação. Muito bem a colocação. Agora eu quero cumprimentar também o médico veterinário Dr. Luiz, né? Tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Então, realmente, como o Dr. Pedro se posicionou, é muito importante esse assunto, né? Estamos trazendo a nível de explicação também e de conhecimento da nossa população. Acredito que vai passar também em alguns outros locais aí, né? O princípio de tudo isso daí é a informação, é trazer o que esses males estão trazendo aos animais, principalmente dessa grande quantidade que está sendo notificada no nosso município, né? Isso daí é muito importante, são muitos animais passando por maus tratos, muitos animais passando por problemas aí, com certeza ainda por transtornos psicológicos, né? Que querendo ou não, são animais sencientes, têm a percepção de tudo que está acontecendo com eles. Isso daí é muito importante porque a população precisa saber os seus deveres como tutores de animais, como proprietários e responsáveis 100% do animal que eles têm, indiferente se é de raça, se não é, se é um animal pequeno ou grande, indiferente disso. Isso é muito importante para a nossa população estar ciente do que está acontecendo e das ações tomadas aí, né, no nosso município. Então, assim, eu sempre falo que é um assunto que a gente precisa, né, conversar, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar, na verdade a gente não precisava criar leis, né, era uma coisa óbvia, né, que era respeitar o animal, mas hoje a gente precisa, na sociedade que a gente vive, a gente precisa criar leis, né, para proteger tanto as pessoas quanto os animais. Então, assim, hoje a lei é a Lei 14.064 de 2020, ela tem pena de 2 anos a 5 anos de reclusão, né? O tutor perde a guarda do animal e a pessoa também é sujeita a multas. É uma lei sanção que veio através de um animal, um pitbull, que foi mutilado as pernas e através desse caso, em 29 de setembro de 2020,
essa lei foi sancionada para aumentar a pena, pois a lei já existia, né? Sim. E ela hoje ela ficou mais rigorosa, porque antigamente você não era preso, você respondia um processo, mas hoje cabe prisão. Nós temos os dados hoje em Jataí, que são 5 pessoas que já foram presas, desde quando a lei foi sancionada. E fora os casos que a gente não foi notificado, né? De crime de maus tratos que acontece todos os dias no nosso município. E a gente, assim, está preocupado com essa situação, né? Em uma semana foram 2 prisões, né, por maus tratos. Um deles, os animais vieram a óbito, e os outros 3, né? O Dr. Pedro foi um que atendeu os 2 casos. Um dos casos, dos últimos casos, o Dr. Pedro atendeu, que foi o caso do Fofão, né? Que foi um cachorro que deixou, acho que, marcas na gente, né? Marcas na clínica veterinária que recebeu o animal. Para nós que somos também protetores e amantes da causa animal, eu queria que você falasse um pouco do Fofão para a gente, Sim. Dr. Pedro. Fofão foi um caso que comoveu, eu tenho convicção, a toda a minha equipe, porque é um paciente que se tornou alvo da nossa clínica de muitos cuidados. Eu estou de excessos de cuidados com ele, porque chegou em situação caquética, o animal estava pele e osso, um grau de desidratação muito avançado, lesões com altos níveis de necrose no corpo, paciente que você observava que tinha dias esse paciente não se alimentava, não bebia água e precisava de muito atendimento, aquele paciente, o Fofão. As pessoas iam na clínica para vê-lo, para ver como que estava a situação dele. Se tornou uma referência para nós aqui em Jataí. Eu digo para mim, há muitos anos já fazendo atendimento, foi um dos casos mais tristes que eu já vi de maus tratos. Ele não resistiu, ele foi a óbito. É um paciente que não tinha condições de resistir. A gente tentou fazer todo o atendimento necessário, mas a cronicidade dos problemas dele já vinha há muitos meses. Ele não passou por um problema de maus tratos em 15 dias. Ele vem sofrendo problema há muitos meses até chegar nesse contexto final que foi o óbito do paciente. Após o óbito do Fofão, procuramos a Universidade Federal para que fosse realizado uma necrópsia para a gente ter mais noção, ser mais específico o que gerou a causa mortis do paciente. Ele tinha linfoma da boca ao ânus, ou seja, além de todos os problemas de maus tratos que ele tinha, era um paciente oncológico que deveria ser tratado há muito mais tempo. Ele tinha linfoma já cutâneo e visceral, que foi uma situação que nos chamou muita atenção, porque para desenvolver como desenvolveu esses linfomas, foi muito tempo o paciente sofrendo desse jeito. E eu estou dizendo, sofrendo sem um controle analgésico. Me diga na medicina humana quem tem câncer que não tem que tomar um medicamento para controle de dor, que não tem que iniciar uma quimioterapia. Esse paciente não tomou uma dipirona eu tenho certeza, durante meses. Eu não vou dizer anos, porque eu não posso afirmar isso, mas durante meses, para chegar numa situação daquela, controle analgésico, alimentação, água, sempre muito escasso. Então o sofrimento desse paciente foi muito grande. E chamou a atenção até de crianças que mandavam mensagens na clínica perguntando como é que estava o Fofão. Muita gente torceu pela recuperação dele, mas infelizmente pela cronicidade, pelo grau de câncer oncológico, já estava bem avançado, o paciente não teve outro caminho que não foi o óbito. E a gente sofreu muito com essa situação. É isso que eu falo, é o choque que causa. Não é só o proprietário, eu não vou nem dizer o responsável, mas o dono do animal que deixa ele lá no canto, mas depois que isso que vai à tona, as pessoas sofrem muito com isso. Sofrem muito porque desejam a recuperação, não gostariam que ele estivesse naquela situação, e eu tenho certeza que um pedido de ajuda antes de chegar numa situação daquela já teria resolvido muita coisa. Muita coisa teria sido resolvida e minimizada. Não precisava chegar tanto como chegou o caso do Fofão. Assim, a gente realmente foi um caso que assim marcou muito, né? Acho que todo mundo, acho que a cidade inteira, ela viu a proporção, né, da situação que o animal se encontrava. Então, assim, eu acho que é isso que as pessoas precisam saber, né? Muitas vezes deixa de procurar uma ajuda, né? Às vezes não tem condição financeira, deixa de procurar ajuda e deixa de chegar na situação que está. E eu sempre falo, sabe? Nós precisamos falar sobre isso, principalmente para as crianças. Eu acho que como as crianças são o futuro dessa humanidade, é o nosso futuro, né? Essas crianças precisam crescer sabendo
dos deveres, né? Nós estamos aqui hoje falando relacionado aos animais, né? Que tem muitos outros deveres, né? Como cidadão. Mas hoje a gente assim está falando realmente da questão dos maus tratos, do crime de maus tratos. Então assim isso acontece diariamente nas famílias, né? Deixa o cachorro praticamente morto, deixa o cachorro morrer à míngua sem nenhum tipo de socorro. Isso assim deixa a gente muito triste, porque tem se falado tanto, tem se mostrado tanto, né? A causa animal tem criado um precedente muito grande, né? A nível nacional, a nível mundial, né? As pessoas estão preocupadas com o ser vivo, né? Com a natureza. Então isso nos deixa assim às vezes estarrecido. Mas a gente está aqui para proteger, né? Os animais. Nós estamos aqui para ajudar, auxiliar as futuras gerações e também a consciência dos futuros cidadãos, né? Das crianças. Então a gente precisa levar essa informação, a gente precisa falar sobre isso, né? E o Dr. Luiz também, né? Ele também recebe casos de maus tratos, né? Às vezes não é notificado, mas um animal negligenciado que vai para as ruas, né, Dr. Luiz? Sim, pessoas... que a gente acaba, as ONGs acabam resgatando, a gente não sabe de onde que veio, né? E aí geralmente acaba que não é notificado e a gente não fica sabendo. Acho que é um animal de rua, às vezes nem é um animal de rua, né? São números realmente assim, que o que passa pela mão, que chega até a ONG, que chega até os responsáveis, os cuidadores de animais, são poucos, porque eu acredito que o Dr. Pedro recebe diariamente animais vindo de fazenda, que foi encontrado na estrada, animais que soltaram na estrada filhotes, né? Caixa com filhotes. O último caso que eu recebi agora foi encontrado lá no viaduto, o animal, mas também não foi realizada a parte de notificação, mas o animal foi colocado dentro do saco também, 2 filhotes dentro do saco e jogados de cima do viaduto, né? Desse viaduto que está em construção na nossa cidade. Os animais chegaram até a clínica também, com características, com cheiro de enxofre muito forte, então provavelmente tentaram envenenar os animais. O pacote tinha muito cheiro, estava todo amarelo do enxofre dentro, né? O animal chegou até a clínica, os 2 filhotes, e realmente assim não teve também possibilidade de salvação, porque já chegaram em estados aí totalmente desidratados, totalmente desprovidos aí de uma qualidade, de uma possibilidade de ter uma recuperação. Então assim, são casos que não chegam 100% para a ONG e de conhecimento, mas tanto na clínica minha, na do Dr. Pedro. Então, todas as clínicas devem receber muitos animais provenientes disso, né? E que, com certeza, se formos somar todos os números que temos, além desses 5 casos aí, a gente pode triplicar, quadriplicar isso daí mensalmente, porque são muitos animais, né? Tanto aves, esses dias tiveram um animal que chegou com armadilha de caça lá, meio caseira ainda, mas para sutura, né? Então não foi pego por um javali, por um cateto, não foi nada, armadilha mesmo, né? Chegou até com os arames da armadilha junto lá, teve que, né, cortar arame e tudo mais. Então assim, diariamente acontece, né? Então, apesar de não todos os números serem divulgados, mas é muito mais do que chega ao conhecimento da população. Sim, e teve outros casos também, assim, eu quero contar para as pessoas que talvez não saibam, nós tivemos aqui em Jataí a primeira condenação de restituição de valor do que foi gasto. Quem assumir a dívida, ela vai ser restituída, né? A justiça condenou a pessoa a restituir o valor que foi pago na clínica veterinária para a pessoa que foi responsável, né? Ou seja, a ONG, porque as ONGs, elas vão para dar esse aparato, porque depois de feito o flagrante, precisa ter uma destinação para esses animais. É onde as ONGs entram, né, para dar esse aparato. E quase que 100% das vezes a ONG se responsabiliza pelo valor do animal, pelo valor do procedimento feito. Então, aqui em Jataí, a justiça condenou a pessoa, até foi um animalzinho com um prolapso de anos, a restituir todo o valor que foi gasto na clínica veterinária para quem foi que arcou com as despesas, né? Essa foi uma pessoa física. Nesse caso, foi uma pessoa física, né? Que vai receber restituição. E também teve aquele caso muito sério que foi dos cachorros amarrados no saco que ia jogar no rio, né? Foi a Maia e a Farofa.
Então, o senhor que atendeu elas, não foi, doutor Pedro? Foi o doutor Pedro, né? Foi, a polícia levou até lá, né? Que foram amarradas no saco, ia ser jogado no rio e a Polícia Federal acabou intervindo, né? E uma delas estava até com um filhotinho, estava prenha, né? Ela estava prenha, teve seus filhotes. E assim, é uma coisa que a gente precisa falar mesmo. Eu acho que a gente precisa levantar esse tema, a gente precisa levantar essa bandeira, né? Mostrar que nós estamos de olho, né? Todos, veterinários e ONGs, e a Polícia Civil tem feito um trabalho fantástico aqui em Jataí nessa questão dos maus tratos. Assim, tá de parabéns mesmo. E não só também animais domésticos. Essa lei específica, ela abrange mais o cachorro e o gato, né? Mas a lei geral, ela abrange também animais silvestres. Até tem uma informação de que tem uma anta lá na Secretaria do Meio Ambiente. Sim. Que as pessoas, o pessoal com cachorro de caça fez com que esse animal mordesse, machucou ela todinha, machucou ela e ela está em recuperação lá no meio ambiente. Então, assim, é também sobre isso que a gente fala, né? Sobre o animal silvestre, né? Sobre os animais em si, né? Só que assim, dentro da cidade a gente vê cachorro e gato, que é os animais mais domésticos, né? O que a gente tem mais esse campo de visão, né? E incluindo essa questão dos maus tratos, a gente tem também o que fazer, né? O que fazer para resolver esse problema. Muitas vezes a gente tem na rua aí muitos animais, a gente estima aí que cerca de 5 mil animais que estão nas ruas, animais errantes, né? Esses animais vieram de um lar, então vieram de um crime cometido, né? A gente está falando de crimes, abandonar também é crime. Então ele vem do abandono de um ser humano e eles estão na rua porque alguém os abandonou. Ele veio de algum lar. Muito raro um filhotinho, né? Eu não estou falando besteira. Muito raro um filhotinho que nasceu da mãe que mora na rua, crescer sozinho na rua e ficar na vida adulta. Quase que impossível, né? A gente vive numa cidade, né? Carro, moto. É impossível que o animalzinho sobreviva a isso. Tem uma estimativa para esse número. De cada 100 animais que estão na rua até os 3 meses de idade, um animal vai sobreviver. Um sobrevive. Então, geralmente, por isso que os outros e o restante estão todos dentro de um lar. Só que chega um momento em que a pessoa se desfaz. Muitas vezes desculpas farrapadas, né? Sim. Vou viajar, chegou o final do ano, chegou o meio do ano, férias escolares, cachorro tá doente, eu solto na rua. Então é o que a gente sempre vê. A gente sabe que muitas vezes a gente não percebe, acontece, né? E muitos gatos. Agora o gato, a gente sabe que ele é um pouco mais independente, né? Ele cria o próprio mundo, ele cria as próprias estratégias de defesa, né? Ele é mais esperto, ele pula muro, ele sobe em cima de casa. Tem um instinto maior, né? Já o cachorro, a gente sabe que ele é um pouco mais dependente, né? Do ser humano, para comer, para outras coisas. Então, assim, hoje a gente também sabe que Jataí tem casas, principalmente no centro, casas que tem colônias de gatos, assim, com 100 gatos, 150 gatos. Aglomerações. Que eles estão, assim, procriaram lá, né? Esses animais se procriaram entre si. A gente até está com alguns casos de gatos com deficiência, né? Imagina o problema, que cruza genéticas, né? Pai, mãe, filho, e acaba o animal vindo com algum deficiente físico. E aí é o problema, é difícil adotar um animal adulto, você imagina um animal deficiente físico, a gente sabe que é difícil. Então, você assim, imagina, igual você relatou, questões dessas colônias. Vamos dizer, questão de procriação, o número de procriação quase em forma progressiva, uma forma muito agressiva. E não vamos longe além da procriação, não. E as doenças virais, doutor Luiz? O tanto que complica esses animais que são hospedeiros, e eles vão difundir essas doenças em vários outros lugares. Então são colônias de animais que são positivas às vezes para FIV, para FeLV, e esses animais vão parasitar outros locais, vão transmitir doenças para outros animais, e com isso vai aumentando as estatísticas de animais debilitados em ruas, animais que ficam sob o domínio de
de a Deus dará, uma pessoa pega, leva ou liga para uma ONG para que possa fazer alguma coisa, mas uma pessoa responsável por esses animais acaba que vai reduzindo bastante. Então eu não vejo também a castração, obviamente, sempre é a solução de tudo isso aí, para minimizar esse controle de natalidade é uma coisa muito importante. Mas foi muito bem citado o que você falou, essas pessoas que aglomeram esses animais, ou mesmo em lotes ou casas que não tem fiscalização, para isso, da própria prefeitura, eu digo assim, não tem nem como saber, na verdade, são às vezes uma casa fechada, esses animais estão procriando lá de uma forma absurda. Então, casas fechadas, essas doenças virais, é muito difícil o controle, é muito difícil o tratamento e é muito oneroso também. Não é barato para as clínicas veterinárias, para a ONG, as ONGs aqui de Jataí fazer um tratamento, fazer um resgate e ficar responsável por um animal desse jeito, porque são muitos animais que passam por enfermidades dessa característica. Assim, a gente já entrando nesse âmbito de resolver o problema, né, queria que o Dr. Luiz falasse um pouco para nós sobre a questão das castrações, né? Dr. Luiz aí tem parcerias com ONGs aqui da cidade, nessa questão da castração, né? De um preço mais acessível. O Dr. Pedro também trabalha com castração, né? A gente sabe que também é um grande parceiro nas ONGs aqui da cidade, né? Tem sempre nos ajudado de uma forma grandiosa. Mas eu queria que o Dr. Luiz falasse um pouco sobre a castração, sobre essa questão de resolver o problema, de como que a sociedade precisa agir nesses casos, nessa questão dos maus tratos, nessa questão de grande quantidade de animais que a gente encontra aí na nossa cidade. Então, assim, realmente a gente tem essa parceria de quantidade de animais feitos para a ONG, né? O Dr. Pedro tem a campanha anual, algumas vezes por ano ele, né, fecha o ciclo cirúrgico dele de castrações também, é bem requisitado essa parte cirúrgica. Embora a clínica do doutor, na minha ou em qualquer outra aqui da cidade, as castrações são muito procuradas, né? O encaminhamento feito pela ONG, muitas vezes as pessoas querem castrar, têm intenção de castrar, porém tem muitos animais. Então, assim, é um trabalho formiguinha em comparação à quantidade de animais que temos na cidade. É aos poucos, mas você já imaginou se nesse tempo, quantos anos já de profissão, doutor? 15 anos, 16? 15 anos. 15 anos de cirurgia. Eu estou na cidade há 4 anos, né? Então, você já imaginou se não tivesse esse controle de castração na cidade, embora, como eu falei, é um trabalho de um em um, formiguinha ainda, mas você imaginou o descontrole populacional desses animais, ainda assim trazendo doenças, né, para humanos, porque o médico veterinário está na sociedade não apenas para cuidar dos animais, somos o intermédio entre a saúde humana e a saúde animal, né? Então, esse papel, esse plano, essas programações e essa quantia de castração é muito importante para o município, é muito importante tanto para a nossa região, tanto para outras regiões aí. Temos muito animal errantes na cidade, como o doutor falou, como a nossa população já sabe. Esses animais vivendo em bueiro. Esse dia vocês postaram uma foto lá, acho que foram 6 gatinhos num bueiro. Então, assim, são muitos animais. E se esse controle populacional não tiver ativo, não estiver funcionando, tanto num trabalho mais particular, que tem realmente um valor diferente, tanto pelo fluxo de animais cirúrgicos, que é possível fazer um valor diferenciado também, mas isso é muito importante em qualquer clínica da cidade, né? Então, assim, a procura é muito grande, é muita gente querendo castrar, muita gente procurando os programas sociais agora que estão talvez sendo implantados de acordo com o regimento, né, do andamento dos projetos, né, da cidade. Mas assim, as castrações não podem parar, porque se pararem, se diminuírem, se alguém falar assim, desanimei de fazer castração, meu amigo, a cada 1000 animais que a gente castra vai saber quantos mil que a gente evita a reprodução, né, descoordenada dele. Então, é muito importante isso daí. A gente tem essas programações, o doutor com os projetos dele, eu com os meus projetos, outras clínicas também desenvolvendo os projetos na cidade aí, mas é muito importante, né? Então, que seja um animal, mas é muito fácil, eu acho, o acesso na internet, o quanto que uma fêmea de gata consegue deixar de herdeiros dentro de, se não me engano, são um período de 2 anos, né? Então, é muito, né? Mais um animal castrado, né? Um animal castrado, como o doutor falou, evita os próximos 2 anos sem animais na rua. Então, números ou não, mas é muito importante isso dar sequência, isso não parar, né?
E doutor Pedro, assim, e também tem muita procura, né? As pessoas, assim, até pessoas, eu tenho certeza que muitas pessoas até assim de baixa renda, né? Que não tem condições, sempre já tem uma consciência que precisa resolver isso, né? Porque a gente pensa assim, eu cuido do meu, eu sei que eu cuido bem do meu, mas e o filho do meu cachorro, o herdeiro do meu cachorro? Quem vai cuidar bem? Vai para um lar que realmente vai ser bem cuidado? Então, assim, lá na sua clínica tem muita procura para castração, principalmente assim, de pessoas de baixa renda, de todos os gêneros. Mas até as pessoas de baixa renda que às vezes não tem um muro em casa, não tem como conter o animal, ela tem procurado a sua clínica? Sim, sim. Diariamente, como o doutor relatou, é uma procura muito grande para castração. Se você vê, e se for avaliar as procuras cirúrgicas em clínicas veterinárias, eu tenho certeza que a escala em castração será muito maior do que outras procuras. Então, como o doutor relatou, é um fato, é o caminho para mortalidade, natalidade, é o caminho para evitar doenças doenças reprodutivas, como infecções de útero, câncer, esses carcinomas mamários que a gente vê, às vezes passa num posto, um exemplo, posto de gasolina, vê uma cadela passando com aquele tumor, chega a estar pendulado no abdômen dela. Então são situações que podem minimizar bastante. Eu vejo de uma determinada forma, como o doutor retratou, todas as clínicas estão aptas a fazer esse tipo de trabalho, cabe à procura da pessoa. Tem valores realmente que podem ser acessíveis a todas as clínicas, todo mundo tem um interesse de estar tentando ajudar dessa forma. Os programas sociais, como é realizado com a Green Cross, com a Pedro Campos, a gente tem a intenção de estar minimizando e ajudando pessoas carentes. Eu recebo um salário por mês, como que eu vou fazer um procedimento de castração? Tem como entrar em um cadastro, tem como fazer uma forma que a gente consegue realizar esse tipo de procedimento de uma forma ética, de uma forma correta, sem dor para o paciente, que eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm que saber esse tipo de problema, de situação, porque não sabe como é conduzido dentro de uma clínica veterinária. Os pacientes são conduzidos da melhor maneira possível. O Dr. Luiz faz inúmeras castrações por dia, nós também. Então a gente sempre se preocupa com esse tipo de situação. Cabe à população realmente ter essa sensibilidade de saber que essa frase tem que ficar na cabeça de todo mundo. Castração realmente é a solução de tudo. Castrou, você minimiza, evita problema, evita atropelamento, evita sobrecarregar pessoas que não tem nada a ver, às vezes, com aquele animal e é obrigado a pegar aquele animal, se tornar responsável, pagar contas em relação a isso. A própria ONG, o tanto que a ONG as ONGs de Jataí, as ONGs do Brasil inteiro são pressionadas pela população para que ela possa se arcar com essas despesas. E as despesas não são baratas. Não são baratas para uma clínica veterinária estar funcionando. Não é barato manter uma empresa funcionando de uma forma que você esteja apto pelo conselho, pela vigilância sanitária, estar fazendo esse tipo de procedimento. Mas as clínicas estão de todas as formas tentando melhorar essa forma, cadastrar as pessoas para trazer seus animais para serem castrados. É o nosso papel social. Eu vejo muito bem isso. Eu vejo isso como um papel social que a gente realiza. Então, não adianta eu jogar essa conta nas costas do Dr. Luiz, nas costas da ONG, nas costas das clínicas veterinárias aqui em Jataí, para que nós sejamos responsáveis por essa situação. As pessoas têm que ter essa consciência, e a consciência tem que partir de cada um. A gente começou a falar de crianças, sobre a consciência das crianças. Hoje as crianças estão tendo uma consciência fantástica. Tive a oportunidade de apresentar, doutor Luiz, foi até um pedido da diretora do Colégio Dinâmico, para que eu pudesse fazer uma palestra para as crianças. E eu fiquei impressionado com a cabecinha deles, com a questão de castração, ração, alimentação, não ficar com fome, sede. Eu perguntava, quando está doente, o que tem que fazer? Tem que levar no veterinário. Quando eu falo levar no veterinário, gente, a quantidade de veterinário competente que tem na nossa cidade. Vá no veterinário que tenha confiança. As crianças falavam, tio Luiz, vou levar no tio Luiz, tio Pedro, vou levar em tal lugar. Então, são situações que hoje em dia
está muito acessível. Não tem essa de eu vou fazer o tratamento em casa, eu vou tratar em casa, isso vai morrer, isso vai dar problema. E assim a gente só vai tendo cada vez mais problema, aquele trabalho vicioso. Se eu não tomo uma decisão diferente, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Eu vejo outra situação também. Quer ter um animal? Você tem todo o direito do mundo de ter um animal. Eu também acho. Consulte o seu bolso primeiro. Consulte a sua consciência. Se você realmente tem condições financeiras e psicológicas para ter isso. Porque o animal não é um ursinho de pelúcia que vai ficar num cantinho da sua casa ali, não. Ele tem fome, ele tem sede, ele fica doente, como nós ficamos também. Uma hora ou outra ele precisa. Vai precisar, com certeza. Então, assim, essa questão das crianças realmente é o início, né? Acho que as crianças precisam saber de muitas coisas que precisam melhorar para o futuro, né? As crianças precisam saber, as crianças precisam saber sobre política, assim, para no futuro ser políticos conscientes, pessoas que vão fazer o bem, sabe? As pessoas precisam entender, precisam diferenciar, saber, ter o conhecimento, né, da ética política das coisas, porque política não é só partido, né? Porque não é só questão partidária, política é uma coisa que a gente vive, claro. A gente vive numa sociedade política. Mas a política que eu falo não é de partido, é a política do bem comum, de estar próximo das pessoas, a política de entender o próximo, de escutar uma opinião diferente e eu aceitar a opinião dos outros. Então isso é política, a gente vive num país democrático, e a gente precisa fazer isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre maus tratos, a gente precisa falar sobre como resolver o problema. Uma pergunta que sempre fica no ar, e assim, eu queria que vocês hoje dessem uma opinião, que é sobre assim, sempre escuto falar assim, ó, principalmente na parte de castração. Eu tenho que deixar meu cachorro cruzar pelo menos uma vez, senão ele vai dar câncer. Então, eu quero assim, só para vocês, quero que vocês falem um pouco sobre isso. Talvez eu me adiantando aqui, isso daí, principalmente de tudo, é mito. O caminho mais seguro para a saúde do seu animal, castração precoce, ainda se possível, né? Antes do primeiro cio. Porque fala, tem que deixar dar o primeiro cio, tem que deixar dar o segundo cio, tem que deixar pegar cria, tem que deixar o animal se reproduzir para ele viver mais. É muita coisa que a gente escuta. Mas o caminho mais seguro para você garantir a saúde do seu animal e a longevidade dele com saúde, com as características, né? Tem gente que quer deixar o animal cruzar, ter a primeira cria para manter as características da raça. Então, assim, tem muito mito envolvido nisso. E a castração, antes até do primeiro cio, né? É recomendada aí, primeiramente, para você ter esse animal saudável, um animal que vai ter uma longevidade maior, não tendo os riscos, os estresses do cio, hormonal e tudo mais. Então é muito importante essa castração, né? Com certeza. E essa castração evita, assim, doutor, evita muitas doenças, né? Tipo assim, tem muitos animais que eles apresentam uma saúde, uma saúde muito mais ampla e mais resistente quando ele é castrado, não é isso? Sim, vamos partir de olha que frase interessante que eu vou falar aqui para vocês. Animais castrados vivem 2 anos a mais do que animais não castrados. Por que isso acontece? Como foi relatado pelo colega. A castração antes do primeiro cio, ela reduz em 98% a possibilidade de câncer de mama. Castração antes do segundo cio, ela vai reduzindo, vai para 76%. A partir do terceiro ou quarto cio, isso já cai praticamente numa constância. Então não tem tanta importância a nível médico, a nível de estatística, de estudo científico sobre isso. Existem hoje no mundo a escola americana, a qual ela fala sobre castrações juvenis e castrações normais, convencionais. E se estabeleceu uma data, uma idade entre a escola americana e a escola brasileira em torno de 4 meses. 4 meses animais serem castrados. Então, com 4 meses, uma castração juvenil vai evitar muito problema a nível de, qual a gente está relatando aqui, essas superpopulações de animais, essas doenças virais. E o doutor relatou uma coisa aqui que a gente não pode esquecer nunca, né? É uma zoonose. A gente trabalha com muito problema de zoonoses. Então, nós somos um vínculo de saúde. Quer evitar problemas de saúde para a população. Zoonoses são doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, com isso, a gente consegue minimizar muitos problemas
correlacionados a superpopulações de animais também, que vai gerar esses problemas de zoonoses. Daqui uns dias vocês vão vir falar muito sobre leishmaniose aqui em Jataí. Isso já está um surto no país inteiro. Então, isso é alarmante, né? É alarmante. É preocupante. Né? É uma doença que as pessoas, quando são infectadas, podem ir até a óbito com isso. Então, são situações que a castração melhora, evita, diminui a incidência, diminui a estatística, com toda certeza. Então, quanto mais cedo essas castrações foram realizadas, mais sucesso a gente vai ter com todos esses procedimentos. E parecia que a leishmaniose estava erradicada no Brasil, né? Agora ela parece que ela tem... O estado de Goiás acho que ficou um pouco mais sem muitos casos, né? Vinha animais de fora, de outros estados, infectados. Aconteceu aqui mesmo em Jataí, né? Trouxe o animal de fora, chegou aqui, o animal estava com leishmaniose. Então, assim, é uma coisa preocupante, principalmente quando se fala em cachorro na rua. Se o cachorro está na rua, se o cachorro mora na rua, o risco de proliferar a doença é muito maior, né? De transmitir de um animal para o outro e isso fazer com que vire um caos, né? E é um problema de saúde pública. Nós estamos falando aqui um problema que é preciso ter políticas públicas para esse tema. Sim. A gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa levar mais conhecimento, a gente precisa debater mais sobre um assunto que é de interesse da população, é de interesse de todo mundo, né? Hoje em dia, às vezes a pessoa não é protetor de animal, ela não tem vínculo com algum tipo de instituição que protege os animais, mas ela tem consciência, entendeu? Ela tem consciência de que eu preciso castrar, é a solução, né? Então a gente precisa levar sobre isso, essa consciência às pessoas, à população, sobre o crime de maus tratos, que tem aumentado no Brasil, principalmente durante a pandemia, aumentou 102% o caso de maus tratos no Brasil durante o tempo de pandemia. E isso daí também tende a aumentar mais ainda, porque agora a divulgação faz a denúncia, né? Então, quanto mais informação a população recebe, maior a quantidade de pessoas fazendo essas denúncias, que o vizinho fez isso, que o parente fez aquilo. Então, é muito importante, né? Essa divulgação, esse planejamento, né? Essa estratégia que foi adotada e que, se tudo der certo, vai muito mais adiante isso, né, doutor? Em relação às informações, porque através da informação a pessoa perde o medo de denunciar, sim, a pessoa se sente mais confortável em fazer uma denúncia, sabendo que aquilo vai para frente e que vai dar certo, né? Com certeza, doutor. Eu vejo por aí mesmo, porque agora fica mais fácil das pessoas fazerem as denúncias e eu vou relatar. A Polícia Civil está fazendo um trabalho espetacular realmente aqui em Jataí. A Márcia, eu estou relatando porque eu tive muito contato com a Márcia. A Márcia, ela vai a fundo nessa situação. Enquanto ela não pega a pessoa que fez esses maus tratos, ela realmente é incansável o trabalho dela. Eu tenho aqui a parabenizar essa situação. E tende como se aumentou em 102%, então que aumente então as denúncias em relação a isso. Não tenha omissão em relação a isso, não. Não tem problema nenhum você fazer uma ligação, você está ajudando a vida, você está evitando um problema de uma castração com faca. Uma pessoa segurar um cão. Né, doutor? Três. Segurar um cão e pegar uma faca e cortar de uma forma agressiva. Isso, pensa, eu estou falando, se coloque no lugar do animal. Vamos longe, não. Quem está ouvindo isso aí que a gente está relatando agora, se coloca no lugar desses animais. Pensa uma pessoa ser castrada dessa forma. Eu acho que nenhum país do mundo, em qualquer tipo de cultura, é realizado dessa forma. Existem algumas formas de punições, mas não tão agressivas dessa forma. Pegar animais jovens, filhotes, e fazer uma situação dessa. Isso não existe. Isso tem que ser relatado. Então, a gente vive numa sociedade que a gente precisa evoluir, né? Eu, de experiência própria, eu vou contar aqui, eu lembro do meu pai, a gente morava na fazenda, meu pai castrava as porcas de uma forma, hoje repugnante. Hoje eu vejo assim, eu escutava o grito da porca na minha cabeça e não saía aquele grito, porque era uma dor terrível. Lá, castrava a porca na lateral, enfiava o dedo dentro lá, pegava o cordão, tirava e jogava pinga em cima, fazia a sutura com a palha de milho seco. Olha que absurdo. Isso ainda assim, falando para animais de produção,
não é em Jataí, não é no Goiás, não é em qualquer outro estado, é nível nacional ainda assim. Em animais de produção, acontece muita coisa que se, né, forem acompanhar as fazendas, todo mundo vai preso, né? Porque acontece muita coisa assim, não existe anestesia em alguns lugares, não existe nada disso. Castração bovina, né? São coisas... A equino até é mais sensível pelo medo de perder o animal, né? Porque está muito mais ligado ainda a um animal de trabalho, né? Não como produção apenas, mas em suinocultura, em bovinocultura, meu amigo, acontece muita coisa assim. Então, assim, estamos trazendo para os pequenos animais, para animais domésticos, né? Que estão, né, diariamente na nossa rotina, mas acontece muito isso em grande escala em outras áreas, né? E relatando essa parte, Jataí, eu já, né, tenho pouca idade, mas muita experiência de andar no Brasil aí, sou do Sul. Então, assim, Jataí, existe um diferencial aqui, porque as pessoas realmente se preocupam com animais. Tem gente que fala, mas Jataí ninguém dá bola para animal. Eu já andei por alguns lugares aí no Brasil e realmente, assim, Jataí é uma cidade diferente, porque as pessoas têm essa consciência. Olha o tamanho da equipe da ONG do Adote Animais. Olha o tamanho não só da equipe física, mas todo mundo envolvido nisso, né? Então, assim, é muita gente em busca desse bem-estar, em busca dessa qualidade de vida para os animais. Coisas que em outras cidades, eu como, né, vim do Sul, a cidade que eu sou lá, natural de lá, não tem tanta preocupação. Tá doente, vai morrer, né? Então Jataí tem um diferencial, esse sentimento, esse carinho pelos animais. Jataí tem isso, talvez trazido já de algum tempo, mas pode não parecer claramente para algumas pessoas da nossa população, mas Jataí é diferente nessa questão de cuidar dos animais, de sentimentos, de se preocupar. Uma pessoa que não tem nada a ver com um animal, que nem tem animal em casa, encontra um animal na rua e traz para a clínica veterinária, coisas que alguns outros lugares onde já estive, onde já passei, o animal tá ali, vai morrer, tudo bem, vai morrer, um animal. Então Jataí tem esse diferencial, isso é muito importante para a gente. Realmente, assim, eu também não sou de Jataí, mas é uma cidade que me acolheu, principalmente pela causa animal. Acho que eu tô aqui hoje também um pouco não, 90% eu tô aqui pela causa animal, né? Eu tô aqui porque eu escolhi também lutar pela causa animal. E o que o Dr. Pedro falou, muito importante, as pessoas não podem, a gente pode ser omisso com isso. Se a gente vê o vizinho, se a gente vê o amigo, se a gente vê alguém fazendo alguma crueldade com o animal, ela deve sim ligar para a polícia. Hoje a gente tem vários canais, né? Liga na Polícia Civil, liga na Polícia Militar, a Guarda Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, né? As polícias às vezes são um pouco mais acessíveis porque ali no âmbito da ligação você já consegue ir lá e fazer o flagrante na hora, né? que a gente não deixe essa omissão, sabe? A gente deixa essa omissão de lado e realmente denuncie. Independente se você gosta de animal ou não, se você é da causa, se você não gosta, mas denuncie, porque é crime e a gente está de olho, né? Os veterinários estão de olho, as ONGs estão de olho, né? As pessoas estão de olho. Então, assim, eu quero que a população cada vez mais se conscientize, acredite que é um bem, né? Que é um bem para o universo, né? É um bem maior. Para quem acredita em algo maior, é um bem que a gente faz. A gente está aqui para ajudar o próximo, né? Ajudar as pessoas, fazer o bem por onde a gente passa. Só um último apontamento, só lembrando, tem muita gente que encontra animais de rua, casos de cliente nosso lá. Talvez o Dr. Pedro também passe pela mesma situação. A pessoa já chega na clínica com medo. Hoje já tive, se não me engano, essa semana passada, a cliente chegou, esse animal está atropelado, mas não fui eu, por favor, não vá falar que fui eu. Então, assim, não tenho medo de encontrar um animal na rua que está atropelado e de você ser julgado por, você atropelou, você vai ser responsabilizado, você vai ter que responder por isso, porque muitas vezes as pessoas com medo do fato de levar o animal, de falar alguma coisa, ou talvez de repercutir de alguma forma errada, não trazem o animal até a clínica. Então não tenho medo. Quem encontrar o animal, quem achar um animal dessa forma, ou mesmo que se você atropelou o animal, sua responsabilidade principal é ter esse sentimento de vou fazer o que
for possível por esse animal. Sabendo assim que um animal que está na rua, não era para ele estar na rua. Ele está na rua de alguma forma, né, por irresponsabilidade de tutor, ou porque ele já está na rua como vivendo na rua mesmo. Então, não se sinta culpado por o atropelamento que aconteceu sem sua intenção, né? Então, quem passar por uma situação dessa, pega o animal, traz até as clínicas né, de confiança, a clínica que tem conhecimento, que tem né, que está o suporte para isso, porque é muito mais válido você trazer um animal que, mesmo que foi você que atropelou, ou não, do que deixar o animal abandonado. Isso é muito importante também. Com certeza. Vai aqui, eu queria deixar o meu agradecimento em números de animais castrados que a Green Cross hoje faz em Jataí. Eu quero deixar também um agradecimento à doutora Mirella, que é responsável pelas castrações na clínica. E fantástica, né, o trabalho dela. Pensa numa veterinária experiente, competente para fazer esse tipo de procedimento. Eu fico muito feliz pelo trabalho que os dois estão. Eu estou dizendo os dois porque é os que eu acompanho. Então, parabéns, doutor Luiz, parabéns, doutora Mirella, pelo que vocês fazem. E eu tenho certeza que a gente ainda tem muito para fazer. Cabe à população ter a consciência de tudo que a gente está falando. Não estamos aqui para julgar quem trazer o doutor Luiz perfeitamente colocado. O seu papel é tentar um atendimento. Nós não somos veterinários, não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para fazer atendimento. Quem julga são advogados, a polícia, eles vão fazer uma avaliação minuciosa em relação a isso. Nosso papel é atendimento. E se você está atendendo, se você está levando, foi atropelado, foi achado, quer vermifugar, vacinar, medicina preventiva, então tudo isso é muito válido. Fica aqui a abertura da nossa empresa, eu tenho certeza do Dr. Luiz, com esse papel que ele está fazendo, um papel muito importante na nossa cidade. Nós só temos agradecimento em relação a isso, que se você pensar bem o número de animais castrados, se a gente colocasse na ponta da caneta quantos já foram realizados, é um número muito alto. Bem alto. Então, eu fico meu agradecimento. Eu gosto de falar sobre esse assunto. É muito bom poder contar com as ONGs aqui de Jataí, não só as ONGs também, mas as pessoas que podem pegar, se tornar responsável por animal, levar para uma clínica. Então fica aqui meu agradecimento e estou à disposição para o que for necessário. Eu quero agradecer ao Dr. Pedro pela sua presença, né, aqui conosco para ter esse bate-papo muito importante. Volto a falar que a gente precisa falar sobre isso. Agradecer a você pelo apoio que você dá para as ONGs aqui da cidade, pelo apoio que você dá para a população também. Eu sei que o senhor também, né, pensa na população na hora de receber um animal, vou olhar o jeito que eu posso fazer. O senhor sempre acha uma melhor forma de pagamento para as pessoas não ficar sem fazer o atendimento para os primeiros socorros do animal ou deixar de caçar os animais. Eu quero agradecer muito a sua participação. Quero dizer que parabéns pelo trabalho que o senhor faz na cidade e deixar aqui suas considerações finais. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Também quero agradecer ao Dr. Luiz, né, da clínica Green Cross Vet, que também é um parceirão das ONGs aqui da cidade, né, que tem feito também um trabalho fantástico. Dizer parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido. É um trabalho social, como o Dr. Pedro falou. Com certeza. Né, um trabalho social que os veterinários viu na necessidade de abrir a porta, às vezes deixar de ter um lucro para ajudar uma classe que todo mundo sabe que é uma classe que sofre muito, né? As instituições aqui da cidade, elas não têm um repasse financeiro público, né? Vivem mesmo de doação da população para que os resgates são feitos. Então, assim, quero agradecer ao senhor, mais uma vez, parabéns e deixar suas considerações finais. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo todo o pessoal da ONG, obrigado também pelo Dr. Pedro pelas palavras aí. Como o Dr. Pedro falou e como já sabemos, é um trabalho social, né? Muitas vezes deixamos nossos afins financeiros de lado, fechamos um pouco o olho financeiro das partes legais em relação financeiro de um estabelecimento para conseguir fazer um atendimento, sabendo que as pessoas chegam chorando, chegam desesperadas e temos esse papel social, né? Como falei,
conversei aqui e repassamos ainda. Nós somos o intermédio entre a saúde humana e a saúde animal. Então, tanto psicológico de um proprietário que precisa salvar o seu animal e não tem condições financeiras, e se a gente não assumir, não abraçar esse animal, o animal vai morrer. Claro, não são todos os casos que a gente consegue fazer, mas o que tiver dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas estruturas, dentro de nossos afins possíveis, a gente vai fazer, né? Claro, existe uma consciência entre isso, né? Entre poder fazer ou não querer fazer, né? Então, as pessoas tenham essa consciência que o que for possível a gente fazer, o que tiver dentro das nossas condições, né? Como temos esse trabalho social, né? Focalizando aí, Dr. Pedro, a Green Cross. Então, a gente está à disposição sempre que precisarem. A população de Jataí pode contar com a gente aí para o que der e vier, e o que tiver dentro das nossas possibilidades, a gente está à disposição também. Hoje sabemos que custos anestésicos, é tudo muito caro, tudo foi lá para cima devido às condições que se encontram no nosso país em relação aos acontecimentos, né, devido à pandemia e tudo mais. Mas o que for possível fazer, possamos fazer, né? O que tiver dentro das nossas condições, a gente está à disposição para fazer, né? Assim, eu fico muito feliz, né? Agradeço mais uma vez a presença dos dois e assim, é um assunto que a gente ainda vai ter muito debate, a gente precisa debater muito mais sobre isso, e a gente precisa levar isso para as pessoas saberem, porque muitas vezes a gente não sabe, não tem informação, né? Hoje as redes sociais são muito amplas para você digita lá uma castração ou crime de maus tratos, vai sair toda uma relação para você sobre o tema, sobre estudos. Então, a gente quer levar essa informação para as pessoas, essa realmente é a intenção. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Né? E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Bom, então.